Então, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para essa nossa quarta noite de estudos do nosso ciclo de debate Pop Sagrado. Ontem tivemos uma noite em que fomos interrogados, em que fomos refletir sobre a tarefa da educação ambiental. E hoje teremos aqui conosco a presença dos colegas do Rio de Janeiro, que irão refletir, conduzir a nossa reflexão sobre a temática entre rios e fronteiras, geopolítica da Amazônia e os saberes da floresta. Convido, então, a professora Andréia Miranda, nossa CPG do Rio de Janeiro, que vai conduzir os trabalhos, que ela possa também apresentar os colegas que irão nos ofertar a reflexão do dia de hoje. Boa noite. Está sem áudio, Andréia. Ainda. Boa noite. Eu tenho a honra de apresentar uma dupla, como eu estava falando para eles, que eu vou nomear de pertencimento ancestral. Pertencimento por toda a viralidade que a Juliere faz no dia a dia em relação à temática ambiental dentro da sala de aula e o que ela passa, né, para os nossos professores. E ancestral, trazendo aí a memória dessa riqueza que compõe a vida, né, do Tiago. Então, Juliere, ela é formada pela UFRJ, mestre em Planejamento Ambiental e Gestão Territorial pela UFRJ, pesquisadora externa do Laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação de Solos da UFRJ, atuou como colaboradora externa do Atlas Escolar do IBGE de 2004, corretora da SESGRAN Rio em concursos estaduais e nacionais, membro do Comitê Científico do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Educação, professora de Geografia da Educação Básica em rede privada e estadual e preceptora dos projetos de extensão da CAPES, Residência Pedagógica e PIBID. E Tiago, trazendo no cerne da sua ancestralidade, ele é compositor, poeta, educador, nascido no Rio de Janeiro, mas que foi criado no interior da Amazônia, na cidade de Barreirinha, para onde vai todos os anos como um bom filho que a casa torna. É doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com tese na área de Antropologia da Música. E aí está a grande riqueza. Ele traz toda essa concepção ambiental através da cultura. Há 20 anos é professor de Sociologia e Filosofia no ensino médio. Também é professor da EJA. Como artista, lançou vários álbuns em projetos coletivos e solo e foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira. Atua como curador, educador e artista em projetos no Brasil e no exterior. Ano passado, foi convidado por nossa rede para estar na escola de Marymount International School, em Paris, falando um pouco dessa riqueza amazônica. Em 2023, publicou seu primeiro livro, Uma Varanda no Meio do Rio. E vocês vão ver que isso é, assim, 100% verdadeiro. Existe uma casa no meio do rio. É um livro de prosa, poesia, memória e canção. Tiago de Mello é parceiro de dezenas de artistas brasileiros e é editor de Povos da Floresta na revista Amarelo. Atualmente desenvolve projetos artísticos e pedagógicos na Amazônia, guiado pelo poder transformação do sonho e das palavras. Então, sejam bem-vindos, meus parceiros. Nós começaremos com Juliere, depois Tiago. Vamos abrir um momento aí para algumas perguntas que eu vou trazer mediante a apresentação deles e, posteriormente, abrimos para o público que tiver alguma pergunta. Boa noite a todos, boa noite, César, Andréia, meu parceiro Tiago, e a todos que estão nos ouvindo nessa noite. E
se Deus quiser, vai ser uma noite de muita troca, né? Eu sei que os microfones estão fechados, mas depois eles se abrirão. E vou começar, assim, por um lado mais pesado, né? Assim, vou denominar dessa forma, porque falar da geopolítica na Amazônia hoje não é algo, né, tão simples, muito pelo contrário, né? E depois o Thiago vai abrandar aí os corações de vocês, com toda essa ideia de pertencimento mesmo, que a Andréa definiu muito bem, né? E é isso, eu vou começar a apresentação, e aí vocês me ajudem para saber se está tudo ok. Ok, Juliane, já apareceu. Ok. Então, na nossa noite de hoje, vamos falar, né, sobre a geopolítica e os saberes da floresta. Eu vou ficar com essa parte mais crítica, né, da geopolítica, e o Thiago vai falar depois sobre esse lúdico, sobre esse pertencimento, sobre essa ancestralidade dos povos tradicionais, né, dos povos originais. E aí, pensando, né, no que eu falaria na noite de hoje, eu elenquei, né, 3 fatores motivacionais, porque a gente sempre tem que partir desse lugar, né, da motivação. O primeiro está ligado aos estudos que são apresentados, né, que foram apresentados, desculpa, pelos últimos relatórios do IPCC, né, da ONU, IPCC da ONU, e que afirmam categoricamente que as mudanças climáticas, por caráter antropogênico, formam uma realidade irreversível. O segundo fator motivacional diz respeito a somente um esforço diplomático global pode mitigar os impactos do aquecimento global dos eventos extremos, isto é, né, os estados podem contribuir com o processo de contenção de danos e construção de esforços de adaptação climática. E a terceira motivação diz respeito aos efeitos mais perversos do denominado período do Antropoceno, chamado também de Capitoloceno, né? Que é a ideia do cerne do capitalismo, dentro desse viés todo que estamos vivendo, e que já estão sendo sentidos e também vão recair, né, muito mais sobre as comunidades dos países não pobres. O chamado racismo ambiental, que eu não vou falar hoje, porque amanhã a palestrante vai falar muito bem sobre esse assunto. Então, eu vou deixar para ela. Então, vamos lá, né? O que essas 3 setas, vamos dizer assim, elas se tornaram as minhas setas motivacionais? Primeiro, a ideia do contexto, né, no qual emerge a problemática ambiental, que transcende a mera constatação das questões ecológicas, né, e, muito além disso, é permeado por matizes políticos e econômicos. Então, hoje, a gente acaba percebendo que, muito mais do que só falar sobre questões ecológicas, falar sobre a Amazônia também é falar sobre política e economia. E a gente vai ver isso ao longo da apresentação. E uma outra questão, né, que parte assim, de uma significativa preocupação minha de caráter ambientalista, posso dizer assim, né? E por quê? Porque acaba sendo movida, né, pelo que eu acabo escutando
dos discursos que advêm das nações centrais e das grandes corporações transnacionais, né, que acabam influenciando muito, e isso não se origina também de uma, vamos dizer assim, de uma inquietação genuína, sabe, diante dos impactos humanos, né, na visão desse gradual esgotamento dos recursos, né, a gente acaba percebendo que, além dessa questão, sim, né, do medo de uma potencial escassez de água potável, né, de uma degradação de solos cultiváveis, bom, enfim. Além disso tudo, a gente acaba percebendo que isso que hoje a ciência já está denominando de antropoceno, que essa nova era geológica, também traz preocupações que são carregadas mesmo significativamente por interesses geopolíticos, né? E aí eu vou fazer a leitura de um pedacinho, de um trecho que eu, nesse meu estudo, eu consegui ter conhecimento e que foi, assim, para mim, muito clareador, né? O texto é de Claire, de 2008, e é Bernardo o nome dele, né? E ele fala o seguinte: no cenário contemporâneo, a biodiversidade e os recursos naturais, especialmente os energéticos, têm adotado uma nova configuração de importância geoestratégica. Eles contribuem, inclusive, para a proliferação de tumultos políticos em variadas escalas, em meio a conflitos interestatais e intranacionais. E, assim, essa fala do Bernardo foi fantástica nesse sentido que a Amazônia se apresenta, né, com toda essa ideia de soberania emergente, né, dentro desse cenário internacional, de importância mesmo da questão climática global, mas também levando a ideia dessa geoestratégia, né, dessa importância desse lugar. E aí, eu tomei um pouco de um caráter assim, mais, vamos dizer, teórico, para estar entendendo essa questão da geopolítica. Por quê? Porque a grande realidade é que a gente costuma analisar a geopolítica, né, como algo prático, né, e não um discurso, né? Mas essa ideia da geopolítica como algo além do prático é muito boa no que tange a questão do que a gente vai tratar hoje, que é a Amazônia. Então, assim, o sistema internacional nesse contexto, ele é constantemente moldado e especializado de acordo com os interesses explícitos e muitas vezes implícitos que são promovidos através de múltiplas narrativas, né, discursivas das grandes potências. E aí, embora o discurso seja de uma categoria, né, talvez mais virtual, né, sem uma existência concreta, porque afinal de contas fica na fala, mesmo agora eu falando aqui, a gente está numa fala gravada, né, mas ainda está em âmbito da oralidade, é a partir do discurso que a geopolítica e as ações de política externa são legitimadas e realizadas no plano real. Então, assim, o que a gente tem que pensar, né? O mundo todo ele passa a ser entendido apenas pela perspectiva de determinadas pessoas, né? Apenas pela perspectiva de determinados lugares, de objetos e determinados problemas. Por quê? Se ele permeia essa prática, né, mas também
ele acaba sendo engendrado pelo discurso, e esse discurso ele corrobora para essa questão geopolítica, a gente acaba percebendo que o que interessa não são simplesmente as palavras que são proferidas ou as declarações que são escritas, né? Mas realmente o significado do discurso em si, né? Porque as declarações escritas, elas acabam sendo construídas. E aí a gente tem toda uma ótica do poder, né? Que eu não vou ficar falando aqui, porque afinal de contas não é sobre isso que eu vim falar. Mas assim, a ideia da compreensão da geopolítica, né? Não só como prática, mas também como uma análise do discurso feito é muito importante. E aí a gente chega às conjunturas geopolíticas do sistema internacional, que são arquitetadas e muitas vezes solidificadas, né, justamente pela capacidade de imposição da narrativa discursiva, que acaba sendo, né, dominada pelas potências hegemônicas. E aí, com essa questão, os mais poderosos, estados nacionais, acabam tendo a ordem do poder dentro dessa narrativa geopolítica. E isso, em se tratando de Amazônia, é de suma importância, porque a gente está falando de um lugar que hoje tem que, mais do que nunca, requerer o seu lugar de soberania. Isso é importantíssimo, né? Porque os países mais pobres, nós que estamos aqui no Brasil, hoje denominado emergente, nós temos que entender que nós podemos também pautar debates e impor visões, não só aceitar o que vem de uma ótica mais primeiro-mundista, vamos dizer assim, né? E aí eu vou colocar aí minha amada e querida professora Berta Becker, né, uma estudiosa da Amazônia, que eu tive um prazer assim, inenarrável de ter sido aluna, né? A Berta, ela estudou a Amazônia desde 1970, ela já desde 67 visitava a Amazônia, começou a escrever sobre a Amazônia na década de 70, uma conhecedora assim, absurda, né? Sobre os conflitos, sobre as questões da geopolítica amazônica, enfim. E a Berta fala uma questão muito interessante, que é o seguinte, né? A Amazônia, ela é uma floresta urbanizada. Eu sei que algumas pessoas vão me criticar, porque quando eu faço esse discurso, às vezes eu recebo críticas mesmo, mas não tem problema, porque eu acabo me segurando, né, na minha experiência, né, porque mais de 70% da população reside em cidades. Por isso que eu falo de ser uma floresta urbanizada. E a maior parte dessas pessoas acabam convivendo com graves problemas socioeconômicos e ambientais. E aí eu me pergunto, por que não entender a floresta a partir da urbanização? Né? Por que não entender a floresta a partir do olhar dessa cidade? E a Berta fazia isso muito bem. Né? Eu sei que o Tiago ele vai falar de uma Amazônia que vocês vão se encantar, e eu também me encantei quando eu estive lá, e, enfim, é apaixonante mesmo, mas a gente não pode deixar de compreender que o tecido do entorno desse lugar, que é maravilhoso, né, em termos naturais, perpassa também por essa questão da geopolítica. Então, assim, eu lembro que a Berta falava assim, gente, temos que incentivar e desenvolver uma economia florestal com base em ciência, tecnologia e inovação. E isso é urgente, porque para ela, essa seria tipo, a única alternativa desse estado atual, né,
extremamente retrógrado, desse projeto muito retrógrado de desenvolvimento que a gente tem hoje para a Amazônia. E se a gente não pensar, né, nessa questão da ciência, tecnologia e inovação, porque além de ser uma estratégia revolucionária, ela acabaria significando promover essa consolidação da rede urbana e do desenvolvimento regional, com a distribuição das riquezas à população regional e, ao mesmo tempo, a ideia de manter a floresta em pé. Porque é isso que a gente tem que pensar o tempo inteiro. A Amazônia, ela só é Amazônia porque a floresta está ali, porque ela existe e ela não é só importante, ela é importante. Né? E aí eu trago nesse momento a ideia, né, do cerne desse debate da Amazônia em si. Por quê? Porque hoje a gente acaba percebendo uma ingerência sobre a região, né, que acaba revelando também uma incapacidade nacional de lidar com uma região complexa, e aí eu estou falando de N aspectos, né, com repercussões negativas para o bem-estar da população, devido aos baixíssimos indicadores socioeconômicos e também sanitário-ambientais. Então, eu estou falando de uma Amazônia que é, sim, uma floresta que necessita ser abraçada por nós brasileiros. Não simplesmente ficarmos à mercê de um discurso que venha de algo de fora. Nós estamos aqui, a gente pertence ao Brasil e a gente pertence a essa Amazônia. Né? Então, uma integração regional, né, sob a liderança brasileira, né, é o que, assim, é o mais importante, é o que poderia realmente fortalecer esse novo modelo de desenvolvimento. Aí a gente consegue contrapor, nesse momento, a pressão ambientalista que vai reinar sobre a região no sentido das pressões internacionais para que seja mantida a floresta em pé simplesmente pelo fato de que existe um crédito de carbono, de que existe um fundo amazônico, mas sim a floresta pela floresta. Sabe? Depois eu vou abrir para questões, e eu sei que isso acaba sendo muito polêmico, mas como o estudo da Amazônia já faz parte, assim, de mim, né? Eu gosto muito de estudar a região norte como um todo, eu não tô chateada e nem ficarei se vocês trouxerem também pontos de vista diferentes do meu, tá? Então, na verdade, hoje, né, o que eu percebo, né? Que o que a gente vê como expansão é uma devastação patrocinada pelos próprios estados, e eu não gostaria nem de falar que seriam os estados sul-americanos, porque nós temos modelos conservadores de desenvolvimento, que acabam sendo vistos sob a ótica que foi permeada pelos primeiro-mundistas, né? Mas a gente tem essa esperança, e a esperança do verbo esperançar mesmo. A gente está vivendo esse cenário ambiental que muito se torna importante, né? Primeiro tivemos a realização da OTCA em 2023, agora estamos nos encaminhando para a COP30, e aí a gente consegue colocar a Amazônia dentro desse cenário geopolítico, talvez com uma visão desenvolvimentista, sim, mas uma visão desenvolvimentista que tenha por cerne a ideia de manter a floresta em pé. E aí, eu elenquei a minha fala
a partir de alguns temas, né, que são esses que estão aparecendo na tela agora. E aí eu vou falar sobre cada um deles e aí a gente vai, depois vocês vão anotando, enfim, se tiverem algum questionamento, ao final a gente conversa, né? Então, a primeira situação que me faz assim, pensar sobre a questão geopolítica da Amazônia é a própria importância estratégica da Amazônia. Então, a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, né? A gente tem 60% dessa floresta localizada no Brasil, né? Possui um papel de regulação climática global, também um papel importantíssimo na captura de carbono. E aí a gente não pode pensar só nesse carbono dentro da Bolsa de Valores, a gente tem que pensar nesse carbono sendo capturado com a floresta em pé, né? Como dizia a Terra. E a Amazônia atuando como um gigantesco sistema de refrigeramento global. E aí, mais adiante, eu vou mostrar para vocês um fluxograma e um desenho esquemático sobre essa questão dos rios voadores. Então, vamos lá, né? Em relação à localização e à abrangência. A Amazônia, ela ocupa, de toda a Amazônia, né, ela ocupa 40% do território, ela está 40% dentro do território brasileiro. Já falei sobre o Brasil, né, abarcar 60% desse bioma, e a gente não pode esquecer que existe uma diferença entre domínio amazônico e a Amazônia Legal, né? Então, o domínio amazônico seria a Amazônia e todos os países fronteiriços do Brasil, que também contemplam a floresta. E o domínio e a Amazônia Legal seria essa Amazônia brasileira, né? Porque a Amazônia ela se estende por 9 países da América do Sul, mas a gente tem 60% localizada no Brasil, e isso também faz da Amazônia uma região transnacional, o que diz muito desse processo de integração latino-americano, de cooperação regional, que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Então, assim, Amazônias, né, de qual estamos falando? Então, a gente tem o limite original do bioma, em verdinho, ó, pegando, né, esses países, além do Brasil, esses 9 países. A bacia amazônica, que está aqui em azul. A Amazônia Legal brasileira, que é a nossa área recoberta pela floresta. E, em verde, o que temos de vegetação remanescente. E aí eu peguei esse dado do ICMBio e fala o seguinte: se a destruição chegar a um patamar entre 20% e 25%, a floresta pode atingir um ponto de não retorno. Está lá na página do ICMBio. Então, aqui estão os territórios que a Amazônia ocupa e o quanto pertence, né, a cada país. E olha lá o Brasil, com 60,3%. Os outros países estão no patamar de 1, 3, né, o Peru tem 11%. Então, o maior domínio de natureza tropical, dito por Aziz Abu-Saber, né, é essa nossa querida e amada floresta. E aí, né, qual a importância da Amazônia para o clima? O que a gente tem? Né? A gente tem um processo. Primeiro, antes de eu mostrar para vocês esse organograma ilustrado, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos rios da bacia amazônica, né? Quer dizer, da bacia amazônica não,
da nossa Amazônia Legal. Esses são os rios que cortam, né, a Amazônia Legal, e o Orinoco, que nasce lá na Venezuela, também contribui para o fluxo de todos eles, do Negro, né? E esse complexo hídrico, né, ele funciona da seguinte maneira: através da evapotranspiração, as árvores liberam bilhões de litros de água diariamente, tá? E formam os chamados rios voadores. E esses rios voadores, eles levam umidade e chuva para as outras regiões do Brasil e da América do Sul. Então, assim, a importância não é uma importância só para o Brasil, nem somente para os países que são também detentores da floresta, né? Vamos chamar assim. Mas para a América do Sul como um todo e para o mundo todo como um regulador também, térmico, né? Nesse sentido. E, além disso, a floresta absorve quantidades enormes de dióxido de carbono, que é o gás do efeito estufa, o que faz com que essas ações do aquecimento global sejam mitigadas. E isso é muito significativo. Aí a gente entende a importância da floresta, aonde ela está hoje, né? Bom, uma outra análise está sendo feita através dos recursos estratégicos e também dos interesses econômicos. A Amazônia abriga uma mega biodiversidade. Essa mega biodiversidade, ela é única, recursos naturais muito estratégicos. Mostrei agora a água doce, né? Mas, além disso, tem os minerais, né? Tem o que a gente chama da biodiversidade com potencial farmacêutico também, né? A cura está na floresta, né? Essa ideia do ancestral. O Thiago vai contar para vocês, com certeza, mas o caminhar pela floresta, a população, o povo tradicional, a população ribeirinha, parar e falar assim: calma, a gente tem aqui uma árvore que tem determinada farmacologia, né? Não é dessa forma que eles falam, mas vem aqui, filho, vem aqui que eu vou te dar aqui um remedinho que vai ser bom para a sua mente, sabe? Enfim, né? Isso é fantástico, né? Agora, voltando à questão desse potencial hídrico, a gente pensa em mais de 3 mil afluentes, né, que vão deter as maiores reservas de água doce do planeta, e também vai assumir posição privilegiada dentro dessa dimensão geopolítica de utilização e preservação do recurso hídrico, a água pela água, né? E a questão dos recursos minerais, né, entender que a área é rica em ferro, bauxita, né, alumina, ouro, alumínio, ouro, estanho. Eu poderia falar N minerais e metais aqui, né? E, enfim, é isso, né? E hoje a gente sabe da existência, quer dizer, hoje não, já se sabe há muito tempo, mas o petróleo estando aí, né, em foco, né, tentando aí com esse olhar bastante hoje setorizado, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre as terras raras, enfim, né, sobre essa nova realidade do antropoceno. E aí a gente chega a essa questão, né, da dimensão dos recursos da Amazônia, né? Só para vocês terem ideia mesmo, floresta abriga quase 25% de todas as espécies de seres vivos da Terra. Andréia, se eu tiver muito adiantado, depois você pode me cortar, tá bom? Se estiver falando demais. Em relação ao tamanho e à biodiversidade, né?
é a maior bacia hidrográfica do mundo. Já teve uma época que estavam fazendo uma comparação com o Nilo e tal, mas em termos de bacia hidrográfica nunca teve outra comparação, né? Em termos de rio, sim, mas em termos de bacia, nunca. Né? É sine qua non essa ideia. E aí a gente chega a essa questão que hoje muito chama a atenção da gente, que é a geopolítica mineral. Então, olha lá o que a timeline está mostrando, né? O carvão sendo produto do Império Britânico do século XIX, e chegando, né, na primeira Revolução Industrial, tomando corpo e trazendo essa realidade, né, que hoje só se potencializou. No século XX, a gente vê a chegada do petróleo e hoje, no século XXI, a gente fala muito sobre... Aqui ficou faltando, né? Sobre a transição energética e digital, e a gente acaba pensando nesse potencial mineral que são as terras raras como estratégia. E aí, o que são essas terras raras? Né? As terras raras, elas são elementos cruciais para a tecnologia moderna. Tá? Hoje, eles contabilizam um total de 17 minerais, e tem o neódimo, o disprose, enfim, não vou ficar falando não, porque esses dois estão muito na minha cabeça, assim, muito na minha mente, em função da utilização mesmo com a questão dos carros elétricos, né? Essa ideia. E essenciais, eles são muito, assim, importantíssimos, né? A questão também dos celulares, das ideias, né, renováveis, né? Então, a gente está diante dessa nova cartografia do poder, porque a gente teve o carvão que moveu o século XIX, o petróleo redesenhando a política energética do século XX, e agora esses minerais estratégicos, né, chamados de terras raras, que estão no centro das disputas do século XXI. E aí vocês podem perceber, né, que muitos deles se encontram no Brasil. Entende? E assim, eu estava lendo um texto hoje, não vou abrir aqui não, porque vai demandar mais tempo, mas um professor, se eu não me engano, da USP, discutindo essa ideia de recurso. O que é um recurso? Né? Por que falam tanto que o Brasil tem, depois da China, é o país que mais tem esse recurso energético? Por que isso? Se a gente ainda não fez um estudo significativo sobre isso, se a gente não viu ainda a potencialidade de retirada do mineral do solo, né? Enfim, de onde ele estiver. Então, assim, a grande realidade é que as grandes potências, elas elencam, né, elas definem essa soberania industrial a partir do que está tangendo a essa questão energética. Então, primeiramente foi o carvão, depois foi o petróleo, e agora são essas terras raras. Né? E aí eu tenho uma pergunta, né? Quem vai controlar esses recursos, se eles forem realmente recursos? Né? E qual vai ser o rumo que a geopolítica global vai tomar depois da descoberta e, enfim, do estudo e da utilização deles, né? E aí a gente chega na parte da soberania e da segurança, né? Porque desde a década de 70, o Brasil e outros países amazônicos, eles destacam a necessidade de defender a região de interesses externos, e isso especialmente diante de discursos,
né, internacionais, né, da ideia da internacionalização da Amazônia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta de relativização da soberania. E o que a gente fez? Né? O Brasil criou o CIVAM e o CIPAM, né? Que são dois sistemas de monitoramento. E a gente utiliza isso para estar vigiando o espaço aéreo, desmatamento, as atividades ilegais, enfim. Né? E, além disso, ainda tem a questão dos crimes, né? Que a grande realidade é que o narcotráfico passa por essa fronteira, né? A gente tem a questão dos garimpos ilegais, do contrabando, da biopirataria, enfim. Eu coloquei esse mapa para vocês perceberem as causas dos conflitos socioterritoriais. E aí a gente chega à questão ambiental e à pressão internacional, né? Porque tanto os países desenvolvidos como as ONGs, elas cobram do Brasil, dos vizinhos amazônicos, medidas mais rígidas contra o desmatamento, contra a exploração ilegal de madeira, principalmente, da própria mineração, a questão da grilagem de terras, porque a Amazônia está hoje dentro de bolsas de valores. Né? E é isso, a questão é muito justificada, né? Porque esses países eles acabam alegando, né, que a Amazônia afeta o clima global, todos vão ter responsabilidade sobre a preservação. Então, a Amazônia pode ser um bem para a humanidade, né? Pode ser um patrimônio internacional. E a gente está aqui resistindo, dizendo que não, né? Porque a Amazônia está aqui dentro do Brasil. Se a gente começar a ceder a ideia da soberania nacional pelas pressões internacionais, daqui a pouco a gente se desfez da floresta. Já estou acabando, tá? Vou passar mais rapidinho. Então, a questão do desenvolvimento sustentável, da ocupação predatória, eu também posso falar sobre isso com vocês depois, tá? Eu coloquei esses... Eu sou a fanática dos gráficos, né? Para vocês perceberem esse desmatamento acumulado por hectare, desde 2013 até 2023, eu não achei nada de 2024 nem de 2025, esses dados são do INPE, e a gente está vendo aqui, né, a Amazônia Legal, sempre lá no topo do processo de desmatamento. Os estados que mais têm áreas, né, desmatadas, enfim. Deixa eu mostrar aqui o desmatamento até 2018, né, a questão das florestas, e olha só que interessante, porque esse arco aqui, que é o arco do desmatamento, olha só como ele cresceu. Hoje ele já toma conta dessa área aqui inteira. Ó, olha como é que está a área desmatada já. A área desmatada era essa, em 2008, e a área desmatada em 2023, olha aqui, é essa. Tá vendo? E aí a gente consegue perceber que esse arco do desmatamento tem tudo a ver com essa questão da fronteira agrícola. Então, a fronteira agrícola ela abre o caminho para a chegada do desmatamento. E aí a gente começa a repensar, né? A questão da soberania, a questão disso tudo. É muito doido, né? A ideia do desmatamento das queimadas seguirem um padrão espacial, né? Terra grilada, desmatamento, fogo, agricultura e pecuária. Segue esse ritmo, né?
E aí tem também a questão do desmatamento, espinha de peixe, porque é o desmatamento que segue as BRs, né? BR-330 e a 163, que são as mais significativas, né? A Transamazônica e a que liga até São Paulo. E aí a gente chega nessa ideia da integração regional, porque a região amazônica ela não se restringe ao Brasil, a gente já falou. Existe um tratado, né, que é o Tratado de Cooperação Amazônica. A gente não pode deixar de falar também dos ilícitos transnacionais. A gente não pode falar dos fundos de desenvolvimento da Amazônia. A gente não pode falar do setor privado dentro da Amazônia, do Fundo Amazônico, enfim. E mostrando aí que depois dos incêndios, a questão do discurso para o Fundo Amazônico tem uma repercussão muito maior. Então é o seguinte, olha, está tendo desmatamento, está tendo incêndio. Opa, é nesse momento que nós vamos agir para falar que a Amazônia ela tem que ser um patrimônio internacional, né? E esses são os tratados e acordos, né, mais significativos, né, o Fundo e o Acordo de Paris, né, que veio da ideia lá na COP26. Eu não vou falar porque amanhã a professora Nilza Rogéria vai falar sobre isso. E aí eu chego à questão das populações tradicionais, dos povos originários, que eu também vou deixar para o meu companheiro Thiago aí, fazer a bola da vez, né? Porque esse é o lugar dele, ele vai se sentir muito à vontade falando sobre isso. Mas eu quero mostrar que a gente não tem que ficar só triste, né? Falar sobre a Amazônia é lutar, sim, é mostrar resistência, é mostrar a ideia de que nós somos soberanos nacionalmente, mas isso é possível, né? Existem caminhos, existem instrumentos, né? A Amazônia ela se tornou um símbolo ecológico global. E aí a gente tem que pensar, para quem? Para que serve esse símbolo, né? É essa a importância, né? Mas a gente também tem essa questão das grandes unidades, né, de proteção que acabaram surgindo e hoje está sendo extremamente ampliada, e a gente tem que se apegar nisso mesmo, sabe? Então, unidades de proteção integral, unidades de uso sustentável, as unidades de conservação, né, as terras indígenas. Nesse ano de 2025, né, o presidente Lula já assinou mais 4 terras indígenas homologadas, enfim. Se apegar nessa questão de que a Amazônia é nossa e a gente tem muito, muito, muito que ter orgulho dela em pé, né? E eu já estou terminando, eu só quero que vocês analisem essa imagem, eu peguei lá no laboratório da professora Berta, né, dos estudos amazônicos, eu te perguntei se eu podia tratar aqui, mas essa imagem ela me chocou muito, porque ela mostra a terra indígena Caiapó, no Pará, né, versus essa terra pública que não tem destinação indígena. Olha que o arco do desmatamento e a área florestada ainda que faz parte dessa reserva. Então, né, a gente tem que sim, né, fazer com que a floresta precise ter valor em pé. A floresta, ela sim, né, através da... Talvez, vou falar um termo aqui, sei lá, um neologismo, nem sei, né, se existe, mas da sociobioeconomia, talvez isso, né? Vou falar em sistemas agroflorestais, né? A gente pode pensar nisso. Através dos sistemas agroflorestais, acho que vai ser melhor dessa forma, né? A gente pode pensar na floresta em pé, na floresta gerando dinheiro em pé, em empregabilidade, na pecuária, sim,
na soja, mais precisamente do açaí. Então, assim, eu vou terminar com essa imagem que muito me alegrou, né? A grande realidade é que a gente tem o desmatamento pela pecuária, a gente tem o desmatamento pela soja, mas a gente esquece que, mantendo a floresta em pé, a gente vai ter um potencial de lucro muito maior e impacto ambiental muito menor. Então, a floresta em pé oferece oportunidade de negócio, extração de produtos da biodiversidade, a gente pode pensar em castanha, em frutas, nas próprias oleaginosas, né? A questão do turismo ecológico, proporcionando aí lucros bastante significativos, sustentáveis, né? E, ao mesmo tempo que a gente tem uma preservação da floresta, a gente tem uma geração de empregos para essas comunidades locais. E é isso, gente. Muito obrigada, Juliélia. Eu vejo que você trouxe, né, claramente, através até da fala, né, da Berta, que compatibilizar e não polarizar essa questão que desenvolvimento é diferente do que você manter a floresta em pé, é a grande reflexão que a gente tem que levar. E nessa reflexão da floresta em pé, com seus saberes e culturas, entra nosso amigo Thiago de Mello. Bom, gente, boa noite. Acho que todos estão ouvindo bem. Me sinalizem, por favor. Ok. Bom, gente, para mim, primeiro, né, é uma alegria, né, muito grande, é um prazer estar aqui para falar sobre esse lugar mítico que é a Amazônia, né? Então, eu quero me aproximar desse lugar através da poesia e através da minha vivência ali, porque, como a Andrea me apresentou, eu nasci no Rio de Janeiro, da onde eu estou falando agora, aqui do Rio de Janeiro, mas eu fui criado na Amazônia e sempre me entendi como um ser amazônico. E para lá eu retorno todos os anos. Então, uma espécie assim de destino, assim, né? Por que a gente retorna sempre para esse lugar que eu também, de uma maneira até contraditória, vou dizer para vocês que eu não conheço a Amazônia. Eu conheço um pedacinho apenas desse lugar grandioso. Então, a minha fala de hoje, ela parte dessa ideia de como que a Amazônia vem transformando também a minha sala de aula, né? O meu trabalho dentro de sala de aula como professor. Então, aqui eu vou tentar relacionar educação, floresta amazônica e poesia para mostrar o quão poderosa essa combinação pode ser para novos caminhos, para a gente reinventar a nós mesmos e acabarmos assim também reinventarmos, né, nosso trabalho como professor. Primeiramente, eu queria até contar como é que eu me tornei professor, né? Porque eu nunca tinha pensado em me tornar professor quando eu era criança ou quando eu era adolescente. E também eu não gostava quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, né? Porque, na verdade, eu nunca soube a resposta exatamente. E eu sempre tive muito ligado no presente, né? E futuros, assim, distantes, ainda hoje não me interessam tanto quanto viver o presente, que o nome já diz, né, gente? O nome é presente, então acho que a gente tem que receber e aproveitar. Mas tudo mudou na minha vida quando a minha primeira filha nasceu, e aí em pouco tempo eu me vi dentro de sala de aula. Eu tinha me formado em Ciências Sociais na Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, e quando eu menos vi, eu estava com muitas turmas e muitos alunos, e todos aqui, ou a maioria aqui, sabe que uma sala de aula, ela não é exatamente um lugar fácil, tá? É sempre um desafio, e muitas vezes a gente não consegue atingir os nossos objetivos, né? Às vezes a gente planeja
e a coisa não acontece, né? Então, eu venho aprendendo nesses 20 anos, meio que na prática, né, empiricamente, como tentar transformar a sala de aula num lugar de interesse tanto para nós, docentes, né, quanto para os estudantes. Porque a gente sabe que, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, com os smartphones, os nossos alunos, sobretudo os nossos alunos, mas os adultos também, estamos completamente imersos, né, dentro desse mundo tecnológico que leva à desatenção, né, leva à ansiedade, né? Então, a sala de aula é um lugar para ser pensado e repensado, né? E trabalhar com a Amazônia dentro de sala de aula tem me ajudado muito nesse sentido, né? Eu costumo dizer, né, que tem um filósofo pré-socrático, que é o Heráclito, que ele diz que ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, né? Eu acho que na sala de aula é a mesma coisa, né? A gente nunca entra 2 vezes na mesma sala, né? Porque a sala é sempre diferente e a gente também está sempre em mudança, né? E desde que eu comecei a trabalhar com projetos pedagógicos, né, e artísticos na Amazônia, minha sala de aula ela tem se transformado inteiramente, né? Então, o título dessa minha fala, né, Entre Rios e Fronteiras, Geopolítica da Amazônia e os Saberes da Floresta. Agradeço o convite, tá? Adorei a fala da Juliere aqui, aprendi muito, depois eu vou, inclusive, pedir para ela essa apresentação. Isso que vocês estão vendo aqui, gente, é uma sapopema, tá? Sapopema é essa raiz incrível, essa árvore aqui é uma sumaúma, que é uma árvore, acho que é a maior árvore que tem na Amazônia, né? Tem aqui no Rio de Janeiro também, né? Era a árvore preferida do Tom Jobim, fica no Jardim Botânico, aqui no Rio, quem quiser chegar perto de uma entidade como essa, né? Porque as árvores são seres absolutamente fundamentais, né, para o funcionamento e para o equilíbrio, né, do mundo, né? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né? A Juliere falou muito bem, né? Aqui é a Amazônia Legal Brasileira, né, que compreende 9 estados do Brasil. Então, isso transforma o nosso país, né, num país amazônico, né? 1/3 dos nossos estados estão nessa região. E a Amazônia ela representa mais da metade, né, do território brasileiro e está presente, como a Juliere colocou, em outros inúmeros países da América Latina. É a maior reserva de água doce do mundo. Se a Amazônia fosse um país, seria considerado, em termos de tamanho, né, o 6º maior do planeta. E, no entanto, essa região, né, da maior floresta tropical do globo continua sendo um grande desconhecido, né, para a maioria dos brasileiros, que tem dificuldade de se conectar com a Amazônia e tem dificuldade de se sentir um ser amazônico. E isso dificulta tudo, porque a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece, né? Então a gente tem que conhecer a Amazônia, é um compromisso que a gente tem que ter enquanto cidadão, enquanto brasileiro, né? Enquanto cidadão do mundo, né? Também. E não tem como falar da Amazônia sem falar dos povos da floresta, né? Aí eu estou me referindo aos povos indígenas, né? Aos quilombolas, aos ribeirinhos, lembrando que a Amazônia ela é antropogênica, né? Ou seja, essa floresta que nós conhecemos hoje, ela foi manejada por povos indígenas, né, ao longo do tempo, que domesticaram plantas, né, e tudo que tem ali. Tem um pesquisador chamado Eduardo Góes Neves, que hoje em dia é um nome fundamental para pensar o Brasil e para pensar a Amazônia. O Eduardo Neves ele diz que, por exemplo, o Egito fez as pirâmides, né? E nós aqui nessa região, os seres humanos que aqui habitavam fizeram essa floresta, né? E isso a gente não leva em conta, né? Então, assim, eu acho que sempre que se for falar sobre a Amazônia e sobre esse lugar, né, no norte do Brasil, tem que se falar dos povos indígenas,
né? Tem que se falar dos quilombolas e tem que falar das populações ribeirinhas, né? Essa foto aqui é uma foto maravilhosa, é do Valdir Cruz, né? Valdir Cruz, fotógrafo que viveu 40 anos em Nova York, agora está de volta para o Brasil, mas ele sempre fotografou a floresta amazônica e os povos indígenas, né? Isso aqui é um curumim, né? É um menino Yanomami, né? Uma foto que roda o mundo aí, que é uma foto belíssima, né? E eu coloquei aqui para a gente entender que o Brasil hoje, né, tem quase 300 povos indígenas, né? Então imagina isso antes da chegada dos europeus aqui em 1500, né? A quantidade de povos indígenas que não havia aqui, né? A gente possui quase 2 milhões de indígenas hoje no Brasil, sendo que mais da metade reside na Amazônia Legal, tá? No século XVI, o Brasil falava mais de 1000 línguas, olha isso, gente. E hoje são quase 300 línguas indígenas sendo faladas no Brasil, o que transforma completamente a nossa visão sobre o que é o Brasil, né? O Brasil, a partir da Amazônia, se transforma num lugar, num país plurilinguístico, né, que fala inúmeras línguas. O nosso português, né, que a gente fala, ele traz inúmeros elementos do Inhengatu, do Tupi, enfim, de uma série de línguas indígenas que a gente muitas vezes desconhece, né? Então, eu acho que é fundamental a gente fazer um processo assim de não nos blindarmos, né, para essa realidade tão rica, né? Aqui um pouquinho, né? Porque também falar da Amazônia é falar de frutos, de flores, de árvores, né? De peixe, de rio. Poeticamente é riquíssimo, né? Porque os nomes são incríveis, né? Então, quando você está na Amazônia, muitas vezes você está falando com as pessoas, né? Está falando português e às vezes você não entende o que as pessoas estão dizendo, mas elas estão falando português. Só que elas estão trazendo palavras, né? Que são absolutamente desconhecidas, né, da gente, né? Isso aqui, eu não sei se vocês sabem o que é. Olha que beleza. A inteligência artificial não faz isso não, tá, gente? Isso aqui é o Guaraná, né? Que foi também desenvolvido pelos indígenas, né? E hoje continua sendo, né? É uma coisa maravilhosa, né? Essa imagem, né? Aqui é o encontro das águas ali perto de Manaus, não sei se alguém aqui já foi. É o encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões, que não se misturam, né? Coloquei uma citação aqui do meu pai, né? O meu pai é o poeta Tiago de Mello, que nasceu numa beira de rio em 1926 e faleceu em 2022, viveu 95 anos, e ele chamava a Amazônia, né, de pátria da água, né? Porque, como a gente vai ver aqui, essa terra amazônica, na verdade, é coberta de água, né? Até a Juliere lembrou, né? A gente tem os rios voadores, a gente tem rio subterrâneo e tem os rios propriamente dito, então, assim, é só água, né? Tem um escritor mineiro, né, que é o Guimarães Rosa, eu gosto muito, ele diz, né, que perto de água tudo é feliz, né? Então, imagina a felicidade que se tem na Amazônia, né? Eu cheguei na Amazônia, né? Eu nasci aqui no Rio, mas eu cheguei na Amazônia em 1982, quando eu tinha 6 meses de idade, porque o meu pai decidiu, meu pai já estava com quase 60 anos de idade, meu pai decidiu viver na cidade onde ele nasceu, que é a cidade de Barreirinha. Para chegar em Barreirinha, você leva 24 horas de barco, até hoje em dia. Então, quando eu vou para lá, 24 horas ou mais, né? A gente dorme em rede, né, no barco, e é uma viagem para dentro do Brasil. Costumo dizer, para dentro de nós mesmos também, porque é uma viagem de transformação, né? Imagina aí a quantidade de água, né, que a gente vai atravessando, né? Uma paisagem
é uma paisagem de sonho que a gente vai vivendo e a gente está viajando pela Amazônia e vai se dando conta de que aquilo ali é o Brasil e que a gente não conhece aquilo ali, a gente tem vontade de, como eu estou aqui agora, de mostrar para vocês essa riqueza, né, em todos os sentidos, né? Olha que maravilha, né? Eles dizem lá, né, muitas populações indígenas dizem que os rios são assim, né, por causa da boiúna, né, por causa da cobra grande, né, que foi passando e foi abrindo esses caminhos, né. Então isso até hoje, né, faz parte, né, desse pensamento mítico, né. Isso aqui é um slide parecido com o que a Juliette trouxe, né, esses nomes maravilhosos aqui de rios, né. Isso aqui é um prato cheio para um poeta e para um compositor como eu. Muitas vezes eu coloco todos esses nomes dentro das minhas músicas, né? Dentro dos meus poemas. Tem até uma coisa interessante, né? Às vezes algum aluno meu pergunta assim, ué, mas você compõe e coloca esses nomes estranhos, ninguém entende nada, né? Eu falei, ué, mas eu quero que as pessoas entendam, né? Eu quero que as pessoas se aproximem disso, né? Por isso que eu coloco. Não é para confundir, é para esclarecer nesse caso, né? E são nomes, assim, absolutamente incríveis, né? Juruá, Purus, Caquetá, Uauapés e por aí vai, né? Aqui uma citação do Humboldt, né? No século XIX, né? Onde ele já dizia que a Amazônia ia se concentrar, né? A civilização do planeta, né? Então ele foi visionário, né? Nesse sentido, completamente, né? Aqui um pouquinho dos rios voadores, né? Eu vou pular essa parte que a Juliette já falou tão bem, mas só para vocês terem uma ideia, né? É rio, é água por cima, é água por baixo, é água por todos os lados. Pensar também que tudo está conectado, né? Quando a gente fala em globalização, a gente sempre pensa em economia, né? A gente restringe, né, esse olhar, mas está tudo conectado no mundo, né? Então aqui, por exemplo, vocês verem, né, a Amazônia é fertilizada pela poeira das areias do deserto do Saara, na África, né? Que vem para a Amazônia, atravessam o oceano, né? E chegam até a floresta amazônica, né? Isso aqui é um igapó. O igapó é a floresta inundada, né? Igapó significa floresta inundada. Então acontece em alguns momentos do ano, né? Não é sempre, né? Isso aí é uma foto do ano que eu cheguei lá em Barreirinha, né? A Barreirinha naquela época tinha 2.000 habitantes, gente. Hoje deve ter uns 30.000, né? E é um lugar maravilhoso, assim, né? Essas fotos foram feitas pelo Andréas Valentim. Andréas é um fotógrafo incrível. Hoje está na New York University de Abu Dhabi, né? E teve recentemente comigo lá na Casa da Poesia, que é esse lugar que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E, enfim, muita gente tem ido para a Amazônia, né? E a Amazônia tem transformado a vida dessas pessoas todas também, assim como tem transformado a minha vida, né? Esse sou eu com meu pai, em 1982, foto do próprio Andréas, né? Esse aí sou eu numa rede. Acho que vocês gostam de rede, né? Isso é uma tradição indígena, né? Amazônica. Essa casa, gente, é a casa que meu pai construiu. Quem fez a planta dessa casa arquitetônica foi o Lúcio Costa, o arquiteto Lúcio Costa, que, junto com o Niemeyer, né, com Oscar Niemeyer, fez a cidade de Brasília, né? Ele era amigo do meu pai e construiu essa casa de sonhos, assim, que meu pai fez no meio da floresta. Isso é minha mãe se embalando ali numa tarde tropical, né? Enfim, uma casa incrível, né? Essa casa aqui agora que está aí é a casa que eu venho mantendo, né? Venho cuidando. Essa casa ela simboliza a poesia, né? O nome da casa foi dado pelo meu pai, né? Meu pai dava nome para tudo, né? Dava nome para os bichos, para os cachorros,
para tudo que ele, né, ele via, ele colocava um nome, né? Ele deu o nome dessa casa de Casa da Poesia, né? E poesia é transformação. Então, se vocês olharem aqui para a imagem, vocês vão perceber a quantidade de água que tem numa época do ano, né? A casa, então, fica sobre palafitas, porque a água passa debaixo da casa, né? Hoje em dia, nós estamos em outubro, a água está baixando, a água está criando uma grande praia já, vai abrir uma praia de 100 metros, mais ou menos, em breve. Se você digitar no Google, você vai achar aí a casa do poeta Tiago de Mello, que foi meu pai. Eu vou pular esses vídeos aqui, gente, para a gente adiantar. Bom, eu falei já algumas vezes, né, sobre o meu pai, e meu pai tem uma trajetória incrível, né? É uma inspiração para muita gente, porque o meu pai nasceu em Barreirinha, né? Nasceu numa beira de rio, e depois foi estudar em Manaus com 5 anos de idade, e aos 15 anos o meu pai veio para o Rio de Janeiro para terminar os estudos e ingressar no curso de medicina. Veio sozinho para cá, uma história assim fantástica, e já estava praticamente formado em medicina quando estava escrevendo poemas, né, e decidiu mostrar os poemas para o Carlos Drummond de Andrade, aqui no Rio, né, e o Drummond, esse poeta maravilhoso, falou que o meu pai não devia abandonar o curso de medicina, mas devia continuar escrevendo, né. Aí meu pai, eu acho que desrespeitou assim o conselho do Drummond, acabou abandonando o curso de medicina, e aí foi trabalhar com poesia, foi trabalhar em jornais aqui no Rio de Janeiro, né? Escreveu no Globo, no Correio da Manhã. Depois foi diplomata, né? Foi adido cultural do Brasil no Chile. Essa foto aqui é uma foto do meu pai com o poeta Pablo Neruda, né? Meu pai e Neruda foram grandes amigos, e meu pai foi tradutor do Neruda, foi traduzido pelo Neruda, né? Também. Enfim, meu pai viveu quase 10, 15 anos fora do Brasil, né? Na época da ditadura militar, meu pai foi exilado, só voltou no final dos anos 70, né? Isso é meu pai lá na Casa da Poesia, né? Onde ele dizia, né, que venho desse reino generoso, que é a Amazônia, né? Onde os homens que nascem dos verdes continuam sendo profundamente irmãos de coisas poderosas e permanentes, como as águas, os ventos e a esperança, né? Então, meu pai sempre nutriu e foi nutrido, né, pela Amazônia em manter acesa essa chama da fé e da esperança em um mundo melhor, né, em um mundo que consiga atender a essa dinâmica da harmonia florestal, né? Esses são versos dos Estatutos do Homem, né, que é um poema do meu pai que foi traduzido para mais de 30 idiomas já, onde ele diz que fica decretado que o homem nunca mais precisará duvidar do homem. O homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar e como o ar confia no campo azul do céu. Tá? Isso aí é a Casa da Poesia. Foto maravilhosa, né? Eu vou me encaminhar aqui para o final, gente, da minha apresentação, mostrando aqui um pouquinho do trabalho que eu tenho feito com jovens lá da Amazônia e feito um intercâmbio com jovens aqui também do Rio de Janeiro, né, com os meus estudantes. Então, eu venho realizando oficinas de arte, de poesia, de memória, de literatura na Amazônia, com jovens ribeirinhos, né? Então, isso aqui é lá na Casa da Poesia. Eu chamei, enfim, quem quisesse participar e sempre aparece gente, né? Enfim, é uma coisa inacreditável, assim, e começam a escrever e ouvem as histórias. Eles acabam sendo transformados, mas eles também transformam a gente, né? Porque eles vão para esse espaço aqui, né, que é a Casa da Poesia, onde tem essa varanda no meio do rio, né, que inclusive é o título, né, que eu dei para o meu livro. Olha que maravilha, né? São crianças e adolescentes que
enfim, ficam absolutamente tocados, né, pelo poder de transformação das palavras, né? Olha aí que beleza, né? Eu acho que é dessa maneira, né, quer dizer, fazendo esse intercâmbio entre a floresta amazônica e a sala de aula que eu tenho dedicado os meus dias, né? Então, eu estou nesse fluxo, eu estou nesse rio, né? Entre o Rio de Janeiro e o Rio Amazonas e o Rio Andirá, né? Que é esse rio que banha a Casa da Poesia, né? Colocando essa indagação, né? Como podemos conhecer a Amazônia, né? Que é esse gigante selvagem, é uma verdadeira máquina de sonhos, né? Como que a arte, a poesia e o pensamento podem nos aproximar de algo tão distante, mas tão necessário nas nossas vidas, né? Às vezes uma música, um poema, um desenho, uma dança podem nos aproximar dessa realidade, tão diversa e tão cheia de perspectiva. Eu não posso terminar a minha apresentação, gente, sem falar para vocês de um projeto que eu tenho desenvolvido que se chama Cartas Conterrâneas. Então, basicamente, eu levo cartas de jovens aqui, meus alunos, para a Amazônia, onde os jovens contam um pouquinho do dia aqui deles, né? E falam sobre o que gostam de arte, de cultura, né? E eu leio essas cartas lá na Amazônia para os jovens de lá, que são jovens ribeirinhos, né? De uma realidade completamente diferente. Eles ficam emocionadíssimos com essas cartas que eu levo do Rio de Janeiro, e eu peço para eles escreverem, então, respondendo, contando um pouquinho da vida deles lá, e trago essas cartas aqui para o Rio de Janeiro. Inclusive, agora, no dia 11, aqui na Mostra Pedagógica do Sagrado aqui do Rio de Janeiro, a gente vai mostrar um pouquinho desse material, das cartas de jovens cariocas e de jovens amazônicos, amazonenses. Eu vou ler uma breve carta, um breve trecho de uma carta escrita por um ribeirinho lá de Freguesia do Andirá. Então, atenção, por favor. Ele diz o seguinte: olá, meu povo, meu nome é Paulo, eu tenho 17 anos e moro no coração do mundo. O lugar onde vivo é tranquilo e exuberante. Tem muitos lugares e histórias lindas. Aqui está o nosso rio Andirá. Eu gosto muito dos meus amigos, que adoram ouvir música pop. Fico debaixo de uma árvore, aproveito a sombra e o vento e viajo ao som das músicas do meu cantor favorito, Bruno Mars. Eu quero muito fazer faculdade de engenharia e, se Deus permitir, eu vou fazer. Estou me dedicando ao máximo. Me considero um menino sonhador e um caboclo guerreiro. Luto pelos meus sonhos e pelos sonhos da minha família. Acredito que o mundo tem solução. Só depende de nós e de nossas ações. Amo a vida e mando as melhores vibrações aqui da nossa Amazônia. Abraços, Paulo. Então, são coisas assim, gente, que alimentam, né, o nosso ser, né, alimenta a nossa alma e que vem me ajudando a repensar constantemente, né, a prática docente, né? Eu acho que a prática docente ela só se engrandece quando a gente traz a Amazônia, né? Vou terminar com 3 figuras aqui. Uma é o Davi Copenaua, né? Que é um pajé, um xamã Yanomami, onde ele pergunta, né? Por que demora tanto para acreditar que, se prejudicarmos a natureza, prejudicamos a nós mesmos? Aqui o Ailton Krenak, hoje membro da Academia Brasileira de Letras, né? O primeiro indígena, mais de 115 anos, a ser eleito para a academia, onde ele diz: começar a produzir a floresta como subjetividade, como poética da vida. E encerrar com meu pai, poeta Tiago de Mello, quando ele diz
cheio de esperança, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Muito obrigado. Coequaturete, que é muito obrigado em Engatu. Boa noite, gente. Obrigada, Thiago. E eu vou corroborar, né, esse finalzinho. Talvez assim você não saiba, já te escutei algumas vezes e sempre que eu te escuto, eu penso muito, né, em todas as citações, né, do Krenak. E uma citação que ele tem, que eu acho que deve assim, instigar a gente, é quando ele fala que o futuro é ancestral. E você traz essa vivência. A gente precisa se conectar, né, a esses saberes ancestrais para a gente perceber que nós não somos partes isoladas dessa natureza. Não tem um ser humano e um mundo natural, né? Nós somos um único organismo. Então, assim, que essa fala sua, com todo esse pertencimento de vida que você teve, e com todo o envolvimento da Juliere em trabalhar, né, essa temática, reverbere. Hoje aqui nós temos, né, alguns educadores e eu acho que a gente sai energizado com esse conceito de que não é só o desmatamento, não é só a queimada que faz com que a Amazônia fique nessa degradação, mas também toda uma geopolítica internacional, né, por trás. Vocês falaram muito, né, de soberania, de desenvolvimento, de ver, de compatibilizarmos, né, esse desenvolvimento com o real, a função política, né, que a Amazônia tem. E eu penso que não é à toa que a Amazônia está como centro da discussão da COP. A gente sabe que ela é vista há muito tempo, né, no cenário global, mas hoje isso está assim, muito forte. E eu fico me pensando, né, até que ponto nós temos realmente essa soberania amazônica? Até que ponto essa internacionalização ela não vem também incutir algumas coisas, sabe, nesse cenário de bolsa de valores? Mas eu acho que isso aguça assim, a nossa vontade, né, de lutar por essa floresta em pé, tá bom? Muito obrigada. E eu vou pedir para a Elaine ver se tem alguém com alguma pergunta para fazer. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Aí você, Andréa, você mesma consegue liberar. Muito bem. Liberada. Professora Luciana aí. Luciana. Luciana. Seu áudio está fechado, Luciana. Oi, gente, boa noite. Eu só estou passando para parabenizar essa equipe maravilhosa. E não rasgando seda, não é que é o Rio de Janeiro, mas é porque é mesmo maravilhosa, né? Acho que os dois trazem questões, formas diferentes, né, de colocar, de trazer informação, de fazer reverberar na gente, né, todo esse sentimento de necessidade de mudar, mas também de compreender o nosso papel cidadão, né, dentro desse processo. Então, parabéns, Andréia, também, pela mediação, assim, a gente tem orgulho demais de ser sagrado, né? E principalmente de estar nesse debate aqui junto com vocês. Grande beijo, parabéns. Muito bem, fiquei aqui provocado, né? Irmã Helena Andreão. Oi, vocês me ouvem? César, Oi. a irmã Helena levantou a mão também, ou não, ou abaixou? Pode fazer a pergunta, irmã Helena. Será que ela está nas... Acho que tem que liberar para ela. Eu liberei. Está liberada já. Liberada. A irmã Helena.
Tem que abrir o som, irmã. Aí. Olha, é tanta coisa que, primeiro, agradecimento a vocês dessa noite, André, que está aí na coordenação, a Juliere, ao Tiago. Há muito tempo que a gente vem lendo as poesias do seu pai, isso nos traz também uma emoção e um dizer da ancestralidade e do presente também que nós estamos vivendo. Mas eu pensei o seguinte: vocês nos alimentaram e nos fizeram sonhar para conhecer mais e mais a Amazônia. Foi uma noite de conhecimento e de desejos para a gente conhecer e manter a nossa floresta de pé. Então, eu fiquei assim, com muitas coisas no meu coração, e entender que nós temos uma grande missão, como missão do sagrado, né, de todos nós que circuncidamos, que estamos em volta desse planeta, de manter a floresta em pé. E me traz assim uma grande questão também quando vocês também colocam, né, que a questão das fronteiras agrícolas, né, do fogo, da agropecuária, que é um campo de disputa, e também de cuidar, ouvindo Marina, ontem falando no Vaticano, ela dizia do cuidado de uns com os outros, mas o cuidado da criação, que Deus nos colocou nesse espaço, mas que a gente tem a responsabilidade de cuidar dessa criação. Então, eu acho que foi uma noite assim, de saberes, de maravilha. Eu acho que a gente entrou na Amazonas e com um compromisso, né, de mantê-la de pé e de conhecer mais e mais. Aquela minha pergunta, né? Como podemos conhecer a Amazonas, que é de todos nós? E muito obrigada. É isso, né, irmã Helena? Nós somos esse organismo vivo. E trazendo o que o Tiago falou, né? A gente só cuida do que conhece. E a gente só conhece quando vive, né? Quando experiencia esse momento. E para a gente encerrar, o Tiago, ele traz essa Amazônia aí através, né, da cultura. E ontem eu falei para ele assim: Tiago, você poderia encerrar cantando, porque ele lançou um disco agora, né, que é o Acústico Amazônico, só que ele se deu bem, gente, porque fica muito ruim ele cantar numa live. Mas ele vai nos honrar com uma poesia para terminar esse momento. Bom, então vamos encerrar com poesia, porque poesia que alimenta a alma, né? Eu escolhi um poema do meu pai chamado Como um Rio, e assim terminaremos essa noite. Ser capaz, como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa, de servir de caminho para a esperança e de lavar do límpido a mágoa da mancha, como o rio que leva e lava. Crescer para entregar na distância calada um poder de canção, como o rio decifra o segredo do chão. Se tempo é de descer, reter o dom da força sem deixar de seguir, e até mesmo sumir para subterrâneo, aprender a voltar e cumprir no seu curso o ofício de amar. Como um rio, aceitar essas súbitas ondas feitas de águas impuras que afloram a escondida verdade nas funduras. Como um rio que nasce de outro, saber seguir junto com outros sendo e noutros se prolongando, e construir o encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda, como um rio. Boa noite, gente. Que saibamos seguir. Nossa reverência a vocês. Muito obrigada. Então, Vocês que nos ajudaram tanto nessa noite. Continue. Tiago, agradecemos então Andréia. aí os colegas.
do Rio de Janeiro, que com muita disponibilidade aí atenderam o convite do nosso GT, né, irmã Ana? É Né, o GT verdade. COP Sagrado, ao professor Importante. Tiago, a professora Juliere, a Andréia, que conduziu aí os trabalhos dessa noite, e ouvindo tudo aquilo que vocês trouxeram para nós aqui no campo da reflexão, acalenta o nosso coração e que a gente possa aí unir a nossa voz e a nossa prece para que a COP30 seja de fato a COP para se ouvir a floresta e os povos da floresta, né? Esse é o nosso desejo. Então, com muita alegria também, eu gostaria de fazer o convite para amanhã, nosso último dia nessa semana de estudo, de reflexão, do nosso primeiro ciclo de debate, e que amanhã contaremos aí com a temática, a questão climática e a justiça social, com a participação da irmã Verônica Brant, religiosa do Sagrado Coração de Maria, uma religiosa com uma experiência internacional, que tem aí uma expertise junto à ONU e que vai enriquecer aqui, né, a nossa reflexão. Dialogando com a professora doutora Nilza Rogéria, da PUC Rio, e o trabalho da noite será mediado pela irmã Maria Helena Morra, a provincial das religiosas do Sagrado Coração de Maria. Então, agradeço a todos, desejo a todos uma boa noite e até amanhã.